Bom dia. Em matemática, o conteúdo é sobre operação, sinal e algoritmo da multiplicação sem e com reserva. O sinal da multiplicação é o x, que é chamado de vezes. Em uma multiplicação, a gente tem o multiplicando, que indica a quantidade que vai ser repetida, o multiplicador, que indica quantas vezes a quantidade vai ser repetida, e o produto, que é o resultado da multiplicação. E é importante lembrar que o multiplicando e o multiplicador, eles também podem ser chamados de fatores. Ao analisarmos essa continha que a gente tem aqui, temos 42 vezes 3, certo? 3 vezes o 2. 3 vezes o 2, 6. 3 vezes o 4, 12. Então, 42 vezes 3 é igual a 122. Lembrando que na multiplicação, o multiplicador é sempre aquele que a gente precisa dominar a tabuada. Nesse caso aqui, o meu multiplicador é 3, então eu tenho que saber, né, a tabuada do 3. E aqui a gente tem duas ordens, unidade e dezena. Começamos sempre multiplicando pela ordem das unidades e depois passamos para a ordem das dezenas. Observe, um prédio tem 7 andares e em cada andar há 4 apartamentos. Quantos apartamentos esse prédio tem? Temos o exemplo, né, do prédio aqui. Cada andar possui 4 apartamentos. Como faço a multiplicação? Aqui eu tenho 4 repetido 7 vezes. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 28. Se fizermos a soma, né, for somando de 4 em 4. Mas a maneira mais fácil é a multiplicação, é multiplicando. Então, a gente transforma o número de vezes que o 4 aparece, que é 7 vezes, e o próprio número 4. Então, a gente tem 7 vezes 4 igual a 28. Esse prédio tem 28 apartamentos. Vamos ver a multiplicação sem reserva, tá certo? Carolina tem 2 caixas com 123 bonecas em cada uma. Quantas bonecas Carolina tem no total? Para descobrirmos, temos a forma da adição e temos a forma também da decomposição, que a gente vai ver aqui, e a multiplicação. Mas lembrando que nosso foco é a multiplicação. Pela adição, seria somar 123 mais 123, já que são 2 caixas com a mesma quantidade, que dá, no caso, 246. E decompondo, como é que a gente descobre? Temos, então, 123, que é igual a 100 mais 20 mais 3, certo? 2 vezes o 100, porque temos 2 caixas, que dá 200. 2 vezes o 20, temos 2 caixas, dá 40. 2 vezes o 3, 6. Então, somamos 200 mais 40 mais 6 igual a 243. E 6, desculpe. Usando o quadro valor de lugar ou outros algarismos, a gente poderia também fazer, né? 2 vezes 3 é igual a 6, 2 vezes 2 igual a 4, 2 vezes 1, 2. A gente também poderia fazer assim para descobrirmos esse resultado. Aqui nesse quadro de valor e lugar, lembrando que começamos sempre da ordem das unidades, certo? Então, a gente tem aqui 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Eu preciso multiplicar o 2 com todos os números que aparecem aqui, certo? Na unidade, na dezena e na centena. Porque se eu fizer só apenas
a multiplicação aqui da unidade fica incorreto. Eu tenho que multiplicá-lo com todos os números que aparecerem, seja só até a dezena, seja só até a centena, certo? E com o material dourado, como é que poderíamos representar, né? Temos aqui a placa, que vale 100. Temos aqui 2 barras, com 10 unidades cada uma, e 3 unidades separadinhas. São 2 caixas de 123, então a gente tem 123 aqui, mais 123 aqui no material dourado, que seria igual a 246, certo? Essa é a representação com o material dourado. Vamos ver agora a multiplicação com reserva. Ela é um pouco mais detalhada, tá certo? Ela precisa de que a gente tenha um pouco mais de atenção e também domínio da tabuada. É muito importante o estudo da tabuada. João tem 3 cestas com 16 carrinhos de ferro em cada uma. Quantos carrinhos de ferro João tem? Pela adição, eu teria que somar 16 mais 16 mais 16, porque são 3 cestas, né? E cada uma com 16. Somando, dá 48. Pela decomposição, eu teria que decompor o 16, que é formado por 10 mais 6, e multiplicá-lo 3 vezes, já que são 3 cestas. Então, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 6, 18. E 10. Aliás, aqui a gente já teria, né, a decomposição. E aqui a gente tem 10 mais 8, certo? Então, 30 mais 10 é igual a 40. E 40 mais 8 é igual a 48. Usando o quadro de valor e lugar, que é o que faremos, né? Que é o que a gente precisa focar nesse quadro de valor e lugar, a gente tem aqui 16 vezes 3. 3 vezes 6. Na tabuada do 3, 3 vezes 6, quanto é? 18. Mas 18 é composto por unidade e por dezena. Então, eu coloco apenas apenas a unidade na casa aqui da unidade, que é o número 8, e ponho a reserva, que é uma dezena, na próxima casa decimal. Então, eu tenho 3 vezes 1, 3. Agora, eu somo com a minha reserva. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, eu tenho aqui 48. Lembrando, ó, que em cada ordem só pode ficar um algarismo. O número 8 fica na ordem das unidades e o 1 vai para a ordem das dezenas, tá certo? Aqui, usando o material dourado, a gente tem 16, 16 e 16, representado em material dourado. 6 unidades e uma barra com 10, que somando formamos 48, tá certo? Temos mais um exemplo. Nara tem 5 caixas com 18 adesivos de princesas em cada. Quantos adesivos Nara tem no total? 5 caixas com 18, não é isso? Então, a gente tem 18 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E quanto será, né? Pela decomposição, teríamos que fazer o 18, que é 10 mais 8. Ele aparece quantas vezes? 5. Então, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 8, 40. E somando 50 mais 40 é igual a 90. Usando o quadro de valor de lugar, a gente tem aqui 18 vezes 5. Então, a gente precisa lembrar aqui que se refere à tabuada do 5 e assim a gente vai resolvendo a multiplicação. 5 vezes 8 é 40, né? Então, eu coloco o 0 na casa da unidade e ponho a reserva na casa da dezena, que é o 4, o número
4, que corresponde a 4 dezenas, né? Então, eu tenho agora 5 vezes 1. 5 vezes 1 é ele mesmo, 5. E somo agora ao 4. 5 mais 4, 9, certo? Olha essa observação aqui. O número 4 vai para a ordem das dezenas. Não pode ficar dois números na ordem da unidade, assim como também não pode ficar dois números na ordem da dezena, tá certo? Em nenhuma ordem pode ficar dois números. Em cada ordem só pode ficar um algarismo, então o número 0 fica na ordem das unidades, que foi o que nós vimos aqui. Com o material dourado, a gente também teria a mesma forma. 18 representado aqui 5 vezes, que dá igual a 90. Vamos ver um exemplo mais prático agora. Por exemplo, 36 vezes 4. Lembrando que eu tenho aqui 4, eu preciso, lembrar da tabuada aqui do 4 para me realizar essa multiplicação, ok? A gente tem a unidade e a dezena, começando sempre pela unidade. Vou colocar a tabuada do 4 aqui para a gente identificar. 4 vezes 6, quanto é? 4 vezes 6 é igual a 24. E o que eu faço com o 24? Coloco o 4 na ordem da unidade e o 2 vai lá para a ordem da dezena, que é a minha reserva, né? Porque eu não posso deixar dois números aqui. Agora, a gente vai multiplicar o 4 pelo 3. 4 vezes 3 é igual a 12, certo? Eu poderia colocar o 12 aqui. Sim, mas ainda falta somá-lo à minha reserva que eu tenho aqui, né? Então, 12 mais 2, que é o da reserva, é igual a 14. Só que na multiplicação nós temos aqui agora unidade, dezena e centena. Então, 36 vezes 4 é igual a 144, tá certo? Vamos a mais um exemplo. Tabuada do 5. Temos 58 vezes 5. Vamos ver. 5 vezes 8. 5 vezes 8 é igual a 40. O que faço? O 0 na ordem das unidades. Elevo o 4 para a reserva, né? Porque não pode ficar dois números em cada ordem. Faço agora a multiplicação do 5 vezes 5. Quanto é? 5 vezes 5, 25. 25 mais 4. Eu nunca posso deixar de somar com a reserva, tá certo? Porque se eu deixo de somar com a reserva, a continha fica errada. Então, eu tenho 25 mais 4, que agora forma 29. Nesse caso, a gente tem aqui 3 ordens, né? Unidade, dezena e centena. Então, na multiplicação de 58 vezes 5, o resultado é 290, tá certo? Essa foi a nossa explicação de hoje. Se tiverem dúvida, pessoal, podem entrar em contato comigo, tá bom? Estou aqui à disposição para ajudá-los. Um grande abraço, fiquem com Deus.